Olá, alunos! Então, nossa parte 5 da unidade 2, que fala sobre organizando a escrita do manuscrito. Bom, aqui nós vamos abordar rapidamente como seriam as legendas das figuras. Então, claro que para escrever uma legenda de uma figura também existe uma regra, um padrão, uma normativa, né? Que não é uma coisa publicada, tem que ser assim, mas é o que normalmente se faz e que a gente observa nas figuras dos artigos já publicados, e aí a gente vai e copia, faz igual, né? Então, depois da discussão, da conclusão desses agradecimentos, financial support, author contribution, depois de todos esses itens que vêm depois da discussão, antes das referências, você coloca a legenda das figuras, tá? Algumas revistas pedem a legenda da figura separado no arquivo do Word. Outras pedem que seja antes da referência, outras pedem que venha depois das referências. Então, de novo, tem que ler a regra da revista, mas geralmente ela vem antes das referências, depois da introdução e desses agradecimentos e tal. E também tem aquele item de conflito de interesse, né? Que os autores, declaração de conflito de interesse, também vem ali junto com agradecimentos, né? Claro, vem um títulozinho separado e você coloca uma frase ali, um parágrafo sobre esse conflito de interesse. Bom, as legendas das figuras, então, elas têm um título que se chama Figures, Legends, ou Figures, Captions, ou Legend of Figures. Então, depende, tá? Normalmente, a regra da revista também diz, tá? Como é para fazer. Então, por exemplo, aqui eu coloquei Figure Legend, né? Legendas das figuras. Então, você coloca, por exemplo, figura 1, é bem assim, gente, olha. Toda legenda de uma figura tem um título, tá? Primeiro você tem que fazer um título para ela. Então, esse título ele vai ficar em negrito, igual a identificação da figura. Então, você coloca figure 1, ponto. Não é 2 pontos, não é traço, não é nada, é ponto. A não ser... Aqui tá até errado, 2 pontos, ó. Eu botei para mostrar que não é assim. Normalmente é assim, claro, de novo, às vezes a revista é tão específica nas suas regras que ela define como que ela quer. Aí se ela disser que é traço ou disser que é 2 pontos, aí você vai fazer do jeito que é. Se ela não disser, você vai botar ponto. Dá um espaço, aí você vem com o título da figura, dá um ponto. Esse título é em negrito, tá? Por exemplo, aqui, análise do perfil antigênico de proteínas secretadas pelo paracoccidioide através de imunoblot. Então, claro, que o perfil de proteínas antigênicas secretadas por esse fungo está sendo visualizado aqui por esse método de imunoblot, ou Western blot, a mesma coisa, tá? É o nome do método usado para ver o perfil de proteínas. Faz uma eletroforese, transfere as proteínas para uma membrana, incuba com anticorpo e aí você revela para ver, então, quais proteínas são antigênicas, né? Ou seja, que são antígenos para os anticorpos usados no imunoblot. Essa é a lógica aqui da figura. Então, lendo o título, eu já imagino que vai vir uma figura de um imunoblot com as bandas peso molecular ali do lado, tarará, com várias bandas, porque é um perfil de proteínas, que são aquelas que foram imunizadas pelos anticorpos.
e babá. Então, eu já imagino a minha figura só pelo título, tá? Depois do título, eu descrevo um pouquinho o que está sendo mostrado na imagem. Amostras de secretoma de P. luteis, de P. americana, P. brasiliense e P. restrepiense, ou seja, de todas essas espécies, foram testadas com anticorpos policlonais oriundos, né, originados de animais imunizados contra o secretoma. Ou seja, esses provavelmente são camundongos que foram imunizados com as proteínas secretadas por esses fungos, e aí você foi colheu o soro desses camundongos que contém anticorpos contra essas proteínas que você sensibilizou ele, injetou no camundongo. E aí ele produz anticorpos contra o que não é dele. Aí você pega esse soro e usa ele contra os secretomas de todas essas espécies. O secretoma nada mais é que um conjunto de proteínas. Então, você extrai as proteínas do luteis, extrai as proteínas do americana, do brasiliense e do restrepiense, corre um gel com essas proteínas, transfere essas proteínas para uma membrana, aí você incuba essas membranas, aí você corta as colunas para ficar uma fita só do luteis, uma do americana, e em cada tubinho separado você incuba, então, as proteínas lá que estão imobilizadas na membrana, as proteínas do secretoma do luteis, de todas essas espécies, e incuba com o soro do camundongo que foi imunizado com esses próprios secretomas, para mostrar quais daquelas proteínas que o fungo secreta são capazes de, quando injetadas introduzidas num camundongo, são capazes de induzir a produção de anticorpos, ou seja, quais proteínas são imunogênicas. Por que eu quero saber qual proteína é imunogênica? Porque esse trabalho tinha o objetivo de buscar alvos antigênicos para ser usados em testes de diagnóstico no futuro, né? Esse aqui era a primeira figura do artigo, que o objetivo era descrever novos alvos, novos antígenos para ser usados em testes sorológicos em pacientes com a doença causada por esse fungo. Então, você vê que na legenda da figura, você já está escrevendo e você já sabe o que foi feito, você não precisa ir lá na metodologia, ler a metodologia do Imunoblot para entender o que foi feito. Ou seja, quem lê depois um artigo só vai olhar a figura e a legenda da figura e não vai ler metodologia. Por isso que eu digo que não se lê todo um artigo. A gente lê o resultado e a discussão. Nem a introdução, porque a introdução, se você já trabalha na área, você já conhece toda aquela revisão na literatura sobre aquele assunto, já está cansado de saber sobre aquilo. Então, você já vai logo para resultado e discussão, porque você quer realmente saber o que o cara fez de diferente, o que ele vem para contribuir. Porque a introdução do artigo, do assunto, está na sua cabeça. É o que você sabe sobre o tema, se você é expert. Então, o seu interesse num artigo publicado é resultado, é o que o cara traz de novo. Para isso, você tem que apresentar figuras bem elaboradas e legendas das figuras que sejam informativas. Para isso, existe um padrão de como se faz legenda, tá? Bom, depois que eu descrevi aqui, eu posso até colocar um pouquinho, mais uma frase, aqui não tem, mas nos outros aqui tem, sobre resultados, tá? E aí, por último, você coloca as siglas. Por exemplo, provavelmente na figura tenha um C maiúsculo. Aí eu venho aqui, um C maiúsculo tracinho N, né? Que é o controle negativo. Provavelmente está escrito lá em algum lugar da figura C negativo. Eu venho, tenho que diz tudo que tiver na figura que não tiver escrito, tiver em sigla ou em legenda, eu tenho que colocar aqui no final, tá? Então, CN é antígeno, o perfil de antigênico usando anticorpos do camundongo controle. O que é o camundongo controle? Aí eu tenho que ir lá na metodologia ver, mas
camundongo controle é aquele que foi imunizado só com salina. Não tinha secretoma na imunização desse camundongo. Então, os anticorpos que estarão presentes no soro do camundongo não tem nada a ver com isso aqui. Então, é como se fosse o controle negativo. O que ele ligar lá, a proteína, se ele ligar alguma proteína, é reação cruzada, não quer dizer que seja as proteínas imunogênicas. Então, por isso, tem que sempre, no experimento, ter um controle negativo para você retirar a ideia de que aquela positividade pode ser de outra coisa que não do seu experimento, tá? Então, aqui eu coloquei C negativo, perfil antigênico usando... Aí, provavelmente, tinha lá 5 KDA, 2 KDA, 100 KDA, que seriam os pesos moleculares das proteínas da eletroforese. E aí, eu digo que é K minúsculo, tá? Bem assim que escreve kilodaltons, tá? Q minúsculo e o D maiúsculo e o A minúsculo de novo. É assim que é o correto, tá? Isso significa kilodaltons, tá? Que é a unidade de peso da proteína, tá? Então, é o peso molecular da proteína. Tem, você leu, 30 kilodaltons, 50 kilodaltons, 90 kilodaltons. Como a eletroforese separa por tamanhos, você tem um perfil de bandas que normalmente de 15, que é mais, um peptídeo é até 12, 13, então acima de 13 até 100 são proteínas. Então, você tem um perfil que vai de 15 a 100 kilodaltons, tá? Normalmente numa figura. Bom, aí depois, é mais ou menos assim que se faz uma legenda de uma figura, tá? Então, por exemplo, aqui tem, ó, a figura 5. Venn diagrama mostrando. Venn diagrama é aquele... É uma figura que você faz assim, deixa eu ver se eu... Faz assim, aí você vem com a outra e mostra isso aqui. Então, significa... Vamos tirar o preenchimento daqui. Significa assim, ó, que aqui é A, aqui é B. Então, tudo que tá aqui, exceto esse que é comum aos dois, é exclusivo do A. O que está aqui, nessa figura, exceto, nesse branquinho, exceto esse que está comum, a interseção entre os dois, exceto aquilo ali, o resto aqui é tudo exclusivo do B. E o que está ali, ó, na interseção, nessa comum entre os dois, é o que está presente tanto em A quanto em B. Então, normalmente, o que esse Venn diagrama está mostrando aqui? Vamos ver. Então, é uma forma de... Porque existe o gráfico de pizza, tem o gráfico de barras, tem gráfico de linhas, tem o Venn diagrama. É uma forma de você apresentar um resultado, graficamente, na forma de figura, tá? A gente podia até ter uma aula só sobre como apresentar resultados, né? Por exemplo, cada resultado de percentagem, né? X%, quando o teu resultado está na forma de percentagem, você vai usar ou o gráfico de pizza ou de barra, que são gráficos usados para representar resultados em porcentagem. Quando você tem dados que são acompanhados ao longo de um tempo, né, tipo uma corte, assim, que você, de um mesmo paciente, você tem vários tempos diferentes, vários meses, a mesma medida, você normalmente usa aquela curva, gráfico de linha, né? Que a gente chama de curva de sobrevida, mas não quer dizer que a curva de sobrevida seja usada apenas para representar a morte. Ela pode representar outra coisa, outro dado, é só o nome dela que é esse, porque ela é bastante usada para isso. Mas ela também pode ser usada para uma outra coisa, para outra variável que não seja a morte, tá? Que seja ao longo do tempo. Bom, esse é só para aproveitar o gancho e já ajudar vocês a entender um pouquinho também sobre como apresentar figuras. Mas o Venn diagrama, então, está mostrando aqui, ó, exoantígenos comuns e exclusivos das espécies de paracoccidioides identificadas por espectrometria de massas.
Então, esse é o título. Eu já sei que vai ter lá um Venn diagrama com vários círculozinhos, onde vai ter a interseção, ou seja, quais proteínas que foram identificadas por espectrometria de massas, que é a proteômica, né? Qual das proteínas são comuns entre todas as espécies aqui, são quantas? São 1, 2, 3, 4. São 4 espécies. Então, provavelmente eu tenho 4 círculos que vão estar formando interseções ali entre eles, né? Então, quando eu olhar, eu vou ver que das 100 proteínas de Lutz, 20 era comum com o americana. Das 100 do americana, 10 era comum com o brasiliensis. Quais eram comuns entre todas, entendeu? Só para a gente ter uma visão geral do proteoma das diferentes espécies e quais proteínas são as mesmas foram as mesmas ali naquele momento do experimento, tá? Bom, então, aí olha só, os resultados são relacionados com as proteínas identificadas por nano-HPLC, tá? As elipses azuis, aí vem as siglas, ó, provavelmente o círculozinho azul lá, ó, que tem, né, esse círculo que eu desenhei para vocês aqui, o azul, ele representa os exosantígenos de P. brasiliensis. O amarelo representa os exoantígenos de Restrepiense. E assim vai. O pink, cadê? O pink é do americana, o azul é do Lutz, e assim vai. Aí aqui, ó, crossing the ellipses represents, então crossing the ellipses seriam as elipses cruzadas, ou seja, aquelas regiões que são de interseção entre os círculos, né? Representam proteínas que foram identificadas comumente entre as espécies de paracoccidioides durante a imunoproteômica. Tá? Então, pronto, olhando aqui, assim, eu nem ver a figura, eu já estou imaginando a figura. Tá? Ou seja, a legenda da figura tem que descrever perfeitamente o que a gente visualizaria na figura. Eu vou parar dar um pause aqui para eu buscar as figuras aqui, ó, pelo menos essa primeira e essa última que eu falei para vocês, para colocar aqui do lado para vocês, depois de lerem, ver a figura e ver se foi o que vocês imaginaram, tá? Tá aqui, eu peguei lá para vocês. Então, olha só, essa figura aqui, ó, figura 1, né, é a análise do perfil antigênico de proteínas secretadas pelo paracoccidioides, aí tá tudo aqui, ó, ali, lembra que eu falei que tinha provavelmente um CN aqui, então é o que tá lá, ó, CN, aqui é o controle negativo, aqui tá mostrando o perfil das proteínas antigênicas de Lutz, de Restrepiense, de Brasiliense e de Americanas. Então, para vocês verem que o perfil das proteínas antigênicas das diferentes espécies do mesmo gênero, todas essas espécies causam a mesma doença. Na primeira figura, eu estou querendo mostrar aqui no artigo que o perfil delas é diferente. Ou seja, cada espécie tem um padrão de antígenos diferente. Isso já me indica que provavelmente eu tenha que usar antígenos diferentes se eu quiser pegar todas as 4 espécies. Né? E vamos imaginar que chega um paciente com essa doença e eu não sei e eu quero fazer o diagnóstico para saber se ele está com a PCM. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste sorológico para ver se ele tem anticorpos contra o fungo. Mas eu vou ter que ter como antígeno, na busca desses anticorpos, um mix de antígeno de todas as espécies. Porque olha como é diferente. Olha esse padrão aqui. Olha esse padrão aqui. Olha esse. Quer dizer, eu tenho proteína com, sei lá, eu aqui, ó, 99 kilodaltos. Tenho proteínas com uns 95 kilodaltos, 66, 45, 47, 30, 40, por aí, ó.
Então, eu tenho... Já aqui, não. Aqui eu já não tenho aquelas lá de cima. Eu tenho um aqui que eu não tenho lá. Essas daqui de baixo não estão presentes aqui. Nesse aqui eu tenho essa aqui, mas eu tenho uma outra aqui em cima. Tem uma aqui que eu não tenho aqui quase. Aqui o padrão é totalmente diferente já das outras. Então, é isso que a figura tá mostrando, tá? E aí, claro, o KDA que tá aqui, ó, que é a unidade do tamanho de peso molecular, porque você corre junto aqui um padrão, e aí você sabe que nessa altura, você não precisa botar o padrão, aí você só escreve, deixa só o seu resultado. Mas você escreve que nessa altura aqui é 97, né? Só para você ter uma ideia do tamanho da banda dessas proteínas que estão aqui, ó, tá? Então, olha que bonitinho, ficou aqui a legenda embaixo e aqui a figura, tá? Essa aqui eu tirei lá do artigo já publicado. Agora, essa aqui é a figura 5, eu não tô mostrando todas, tá? Mas a figura 5, por exemplo, que é o Venn diagrama, ou diagrama de Venn, é isso aqui, ó, que eu falei pra vocês. Claro que no desenho que eu mostrei eram duas amostras, duas condições. Aqui eu tenho 4, porque eu tenho 4 espécies diferentes. Então, eu tenho o proteoma das 4 espécies interagindo entre si. Olha só o que significa. Significa que entre, ó, em rosa tá o P americano, é tudo que tá aqui escrito, ó. Em pink, em elipse pink é o P americana. No verde é o P brasiliensis. Em amarelo, a restrepiense. Em azul, o lutz, tá? Tá dizendo que cor que é. Aí, olha só, aqui tá dizendo que tem 4, olhando, né? Significa que tem 4 proteínas do americana, que é exclusiva do americana. Tem uma que é comum entre o americana e o brasiliensis. Tem 3 que é comum entre o americana, o brasiliensis e o... Cadê o outro? E o restrepiense, essas 3. E essas duas aqui são comuns entre o americana e o restrepiense. O restrepiense tem 17 exclusivas e assim vai, tá? Por exemplo, essas 3 aqui, ó, são comuns entre essa aqui, que é o lutz, entre o restrepiense e entre o brasiliensis e entre o americano. Então, essas 3 são comuns entre todos. Já entre o lutz e o americana não tem nenhuma comum. Ai, professora, como é que a senhora fez essa figura? Fácil, é só você pegar uma tabelinha e jogar num programa que constrói na internet de graça. Bota no Google, como fazer um Venn diagrama. Aí tem lá, vai ensinar vocês a fazer, vocês fazem, constrói isso e depois vocês jogam lá no Corel para pintar, para enfeitar, para não sei o que, para fazer blá blá blá. Mas vocês geram ele assim certinho, porque dá para fazer manual? Dá, mas quanto mais amostras, fica mais difícil de fazer, porque o tamanho também representa a quantidade de proteínas, então tem essas coisas, tá? Então, aqui tem toda a legenda e aí diz que, então, os crossing de elipse, o cruzamento das elipses, quando elas se cruzam, representam proteínas expressas iguais, comuns, né, entre as espécies que se cruzam aqui, né? Então, certo? Então, em resumo, o que eu quero mostrar para vocês é que as legendas têm que ser totalmente informativa. Quando eu ler a legenda e olhar a figura, eu já entendo tudo, a metodologia, eu já vejo o principal resultado. Às vezes eu posso até descrever o resultado aqui, se eu quiser, na legenda também, tá? Eu acho que tem algum aqui que eu já... Deixa eu ver se tem algum aqui que eu... Não tem, mas às vezes a legenda fica muito grande e você tira o resultado. Mas eu gosto de colocar resultado porque fica bonitinho, que aí você já olha e já indica qual o principal resultado encontrar, tá? Certo? Então, olha só. A legenda das figuras, normalmente, ela vai, como eu disse para vocês, ou no texto do manuscrito, no Word, que está lá introdução, metodologia, resultado, e ele vem ou antes ou depois das referências, ou a revista pede que você mande as legendas
legendas das figuras num arquivo de Word separado. Aí vai depender da regra, tá? Mas as figuras você não coloca aqui, tá? Porque tem gente que bota legenda, bota figura e bota legenda, bota figura, bota legenda, bota figura e bota isso tudo no Word. Não se faz isso, tá? As figuras, elas são em arquivos JPEG, nós já falamos sobre isso, JPEG ou TIFF, não .doc. Se você pegar uma figura e colocar dentro do Word, ele fica com a extensão .doc, né? O arquivo fica .doc. Isso perde a resolução da figura. Quando eles forem construir o artigo, como ele vai ficar lá na revista, a figura vai estar com uma qualidade muito baixa, porque você mandou para eles no Word. Então, as legendas vão no Word, mas as figuras vão ou no .tiff ou .jpeg, a extensão final do arquivo, tá? E aí, claro, tem os pixels, tem os tamanhos, tem todo... Então, de novo, lá na descrição das regras da revista, vai estar escrito como será permitido o tamanho e a resolução das figuras. Mas, só para lembrar, então, figuras vão em arquivos separados. Figura 1, figura 2, figura 3. Mas você não bota a legenda lá junto, porque é um arquivo de imagem, não de texto. Por isso, você manda a legenda separada, tá bom? Formatação das referências. Eu não vou falar nada aqui agora sobre formatação de referências, porque que é como fazer a citação dentro do texto e descrever no final a lista das referências. Então, referências é a lista da bibliografia utilizada, e citação é quando você chama essa referência bibliográfica dentro do texto. Fulano é tchau, ou número 1, número 2, aí depende, de novo, da regra da revista. A gente vai falar sobre isso na nossa última aula, na última unidade, tá? Unidade 5. A gente vai falar sobre ferramentas de gerenciamento de referências. A gente vai falar um pouquinho do EndNote, do Mendeley, do Zotero, lá no dia 11 de dezembro. Tá? E aí, eu só botei aqui porque para a gente seguir a lógica lá, a gente está construindo, escrevendo o manuscrito. Então, depois da introdução, metodologia, resultado, discussão, os agradecimentos, as legendas das figuras, vem o quê? Vem a lista de referências. E aí a gente vai deixar isso para vocês que a gente vai falar no futuro, tá? Bom, e aí a gente ainda tem a questão do material suplementar. O material suplementar, ele não vai aparecer no PDF do artigo, mas lá no site da revista vai ter um link que o leitor pode ir no site e acessar material suplementar relacionado com o trabalho. Pode ser um vídeo, né? Agora muitas revistas estão encorajando os autores a mandar um vídeo curto. Aí tem lá as regras também para gravar o vídeo, como é que tem que ser, resolução, tempo, o que tem que falar, como que tem que gravar. Mas normalmente você então faz uma explicação, uma explanação rápida ali no tempo permitido sobre o trabalho. Por quê? Porque ajuda a divulgar o seu trabalho, né? Claro, gente, em inglês, tá? Tem também figuras adicionais que você pode colocar em material suplementar, gráficos, tabelas, né? Normalmente dados brutos de uma análise epidemiológica, uma análise estatística. As revistas pedem para você colocar os dados brutos, né? Que aqueles que foram coletados do banco de dados, vocês coloquem no material suplementar. Por quê? Porque normalmente você não analisa todas as possibilidades. E aí você colocando a tabela lá, você permite que no futuro outros autores, quando forem fazer, por exemplo, uma revisão sistemática e for usar os seus resultados, eles podem acessar o material suplementar para maiores informações, tá? E você não pode omitir
e não disponibilizar os seus dados brutos, tá? Porque em ciência, quando você está publicando um resultado, você está abrindo e compartilhando com todos o que você tem, tá? É assim. Bom, material suplementar também vai ter uma legenda de figuras. Por exemplo, se for figura, vai ter uma legenda de figura. Se for tabela, vai ter uma table legend, né? Então, você coloca suplementar, figure legend. Então, só que aí ela passa a se chamar, em vez de figura 1, figura S1, S de suplementar. Aí as mesmas regras servem para a figura suplementar, tá? Bota o título, descreve um pouquinho o que é, aí você vem com as siglas. Por exemplo, aqui, ó, SEC, Cell Free Secretome, PB, pares de bases, de acordo com o peso molecular. E aí assim vai. Aqui tá dizendo como que foi, uma figura de PCR, né, que foi feito em 1% de gel de agarose, corado com o gel RED, que é um intercalador de DNA. Então, você descreve aqui como que você construiu a imagem, a figura, né, assim, como é que você fez o experimento e gerou a figura, tá? Então, normal, sempre tem a numeração, depois o título e aí vem a descrição da figura. Ó, o material suplementar, ele tá aqui. Aqui tem eu fiz pequenininho aqui, ó, mas vamos imaginar que essa aqui é a página do artigo, tem lá o título, né, um artigo original, publicado na Transfusion Medicine, tá os autores lá, daí tem o abstract que ele é ou sumário, né, depende da revista. Tem umas que chamam abstract, tem outras que chamam de sumário. Tem umas que chamam introdução, outras chamam background, mesma coisa, mas aí você tem que ver na regra como ele pede, né? Porque a revista vai sempre fazer do mesmo jeito. Mas uma outra revista pode pedir de outro jeito. Esse é o sumário que é separado em background, objetivos, métodos, resultado e conclusão. Você pode até escrever se a sua revista não pede assim, pede só aquele parágrafozão único só, você pode escrever assim, depois você só tira e puxa essa frase para cá, puxa para lá e constrói o negócio, só constrói o parágrafo. Dessa forma fica fácil de você organizar, né? Escrever primeiro a introdução, depois o objetivo, depois depois métodos, resultados e conclusão. Tem outras revistas que pedem então separadinho e essa pede separadinho, fica bonitinho, né? Então, daí lá depois aí depois da conclusão, aqui você tem a literatura citada, que ele não chama de referências, ó, chama de literatura citadas. Então, se você clicar aqui, ele abre toda a lista de referências. E aí depois, então, da lista de referências, você tem o link para lá no site, ó, Support Information. Então, se você clicar aqui no Support Information, vai abrir essa opção. Então, aqui você vê que você tem tabela S1 e tabela S2. Eu tenho duas tabelas suplementares, ó, mostrando dados de genotipagem obtidos por microarranjo e o outro está mostrando a comparação da frequência alélica em 5 sistemas de polimorfismos desse antígeno HPA aqui, tá? O 1, o 2, o 3, o 5 e o 15. Detectados em doadores de sangue no Amazonas e comparando isso com 38 outros países no mundo. População de outros países. Então, para comparar então a frequência alélica desses sistemas, dos doadores de sangue no Amazonas com o resto do mundo, tá? Para ver se tem diferença de perfil de antígeno, de plaqueta, tá? Então, essa é a lógica aqui da tabela. Então, eu lendo a tabela, eu já sei que informação tem lá dentro, e se eu quiser, eu clico aqui em cima e ela vai abrir o Excel para mim, tá? O Excel ou o Word, porque tem revistas que pedem a tabela no Excel e tem revistas que pedem a tabela no Word,
né? Você constrói no Excel, sempre para editar, fica muito mais fácil. Na hora de submeter, você copia e cola para o Word. Ah, professora, mas desconfigura. Não, é só você chegar lá no Word com o botão direito e botar manter formatação da tabela, que ele vai manter direitinho, tá? Bom, e aí você tá com tudo pronto. Vamos lá ver, você já tá aqui, ó, com tudo pronto para submissão. Lembra daquele nosso primeiro slide que mostrava, então, que eu tinha a página de título, o texto, o Word com o meu manuscrito. O que tem lá dentro? Tem o abstract, o título e autores e afiliação tá aqui. Aqui eu tenho abstract, palavra-chave, introdução, metodologia, resultado, conclusão, as informações de agradecimento, conflito de interesse, a contribuição dos autores, a legenda das figuras, a lista de referências, tá tudo aqui, né? Essa revista aqui, ó, pede a legenda das figuras separadas, então ela não tá aqui, ela tá separada. Essa revista pede tabelas num Word separado. As tabelas que vão no texto. As tabelas suplementares ela pede no Excel. Então, tudo vai estar lá. Como organizar esses arquivos vão estar lá. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu tenho, então, uma página de título, eu tenho meu arquivo do texto, eu tenho a legenda das figuras, eu tenho as tabelas que vão no artigo e eu tenho as tabelas suplementares. Aqui eu tenho também um PDF com o certificado de revisão de inglês. Isso a gente vai falar na semana que vem, eu acho, que é a aula de linguagem e má conduta. E aí a gente vai falar sobre essa questão de revisão, empresas de revisão de inglês e tal, e certificados e tal. Mas normalmente eu mando junto também, então já dizer que o meu manuscrito foi corrigido. Aí vem os arquivos, ó. Isso tudo tá lá, ó. Manuscrito de PCM da Karine, daí tem uma pastinha lá dentro dessa, porque aqui tem o material bruto, tem o córeo que eu fiz a figura, tem as tabelas que eu não vou usar, tarará, tem tudo lá dentro, né? Os artigos que eu li para citar, tá tudo aqui organizado, mas eu crio lá dentro uma pastinha escrito submissão para PLOS Neglected. Então, tudo que eu vou submeter tá aqui. Então, quando na próxima unidade 3, nós vamos ver o processo de submissão. Aí nós vamos fazer o login, aí já vai ser o mais fácil. Fazer o login no site da revista, o cadastro bonitinho, e aí nós vamos começar a fazer o upload dos arquivos que já vão estar prontos. Tudo dentro da minha pastinha. Tudo que eu preciso vai estar aqui, não tem que sair correndo atrás. Então, eu já vou arrumar, tá? Bom, além disso aqui tudo, nesses tipos de arquivo, ou do Word, ou do Excel, ou em PDF, eu tenho, então, as figuras, que vão estar ou em TIFF, ou em JPEG. Então, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, e tem a figura suplementar 1, figura suplementar 2. Tudo ou em JPEG ou TIFF. Olha o que eu tenho aqui dentro. Eu tenho um paper modelo, um PDF de um paper. Esse eu não vou fazer o upload, mas ele tá aqui dentro. É um paper modelo. Lembra que eu disse que você tem que pegar um paper atual, que foi publicado naquele mês. Não precisa ser sobre o assunto que você trabalha, mas que foi publicado naquele mês, para deixar aqui dentro, para na hora que eu tiver com dúvida de organizar, se a legenda das figuras é separada ou não, se eu abro aqui e eu dou uma olhada para ver como é que foi feito. Algumas revistas disponibilizam no site esse checklist. Então, a PLOS Neglected tem uma lista de checklist, que ali dentro diz assim, ó, eu já deixo aqui, porque antes de começar a submissão, eu abro e vejo se está tudo aqui. Aí lá ele diz assim, ó, o seu título tem tantas palavras, o seu resumo tem tantas palavras, a sua figura está com a resolução tal. Ele é um resumo da regra da revista, em forma de checklist. Aí você vai dando um ok, um ok, um ok. Se tudo tiver ok, pode abrir o site e começar a fazer o upload, que está tudo ok, tá? Depois que vocês fizerem o upload da revista, antes de clicar em enviar, ele vai gerar um PDF para você olhar se está tudo bem, tá? Que é o que a gente falou, que é o draft. Então, ele gera um número já, ó. PLOS Neglected
submissão 20 do ano de 2020, o número é 196, quer dizer, 1960, porque o zero está aqui. Então, provavelmente é o 1960 artigo daquele ano que foi submetido, não publicado. Aí o manuscript draft, ou seja, é o draft, é aquele só para você conferir se está tudo ok antes de você submeter, tá? É esse aqui que você vai pegar uma cópia, vai mandar no e-mail para os coautores, para eles ver se eles aprovam, daí você dá ali 24 horas. Você não pode deixar a submissão criada na revista por muito tempo sem submeter, tá? Porque às vezes eles vão lá e deletam, né? Deixa lá 10 dias, eu acho. Se você não clicar em submeter, eles deletam, você vai fazer tudo de novo, tá? Então, porque vai consumindo lá o servidor deles, né? Então, você criou aqui o draft, tá? Eu já deixo ele aqui dentro, porque quando vier dentro da minha submissão, para eu saber que foi esse aqui que eu submeti. Porque quando vier as correções, eu falo assim, meu Deus, porque vai ter várias versões aqui dentro de correções, né? Dos autores. Aí você tem versão final, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, tem várias versões finais e você não sabe qual é. Então, eu vou e olho sempre na hora de fazer a response letter depois, para os revisores, eu abro o draft para saber realmente o que eu submeti. Então, eu guardo aqui dentro, tá? Outra coisa que vocês podem precisar é a lista de e-mail de todos os coautores, tá? Que estão lá na página de título. Então, antes de você começar a submissão, pega o e-mail de todo mundo. Eu crio um Word também, tá? E boto lá o nome completo, a afiliação, o e-mail e o ORCID. Agora, as revistas estão pedindo o ORCID de todo mundo. É um númerozinho, na verdade é um link o HTTP, né? Um link para acesso direto, que tem um número, claro, que você acessa o currículo dos coautores, tá? Algumas revistas pedem só o ORCID do autor correspondente, outras já estão pedindo de todos, tá? E a revista, lá no processo de submissão, ela costuma te pedir a indicação de 5 revisores da área, tá? E aí aqui, gente, não vale com pessoas que você já publicou, tá? Junto aqui, não naquele tema, mas vamos imaginar que você tem um colega seu ali que é coautor, e aí você indica o orientador dele para corrigir o trabalho. O orientador não está no trabalho, mas o aluno do orientador está. Isso não é muito ético, certo? Mesmo que a pessoa seja expert, seja da área e tal. Por quê? Porque aquele coautor já publicou com aquele revisor. Pode acontecer, fala assim, professora, mas é apenas uma indicação, o editor vai usar se ele quiser. Exatamente. E outra, a gente também aposta que a pessoa vai ser ética a ponto de dizer realmente se o trabalho tá bom ou não, né? Então, uma vez eu mandei um artigo, era sobre malária, né? Então, malária, ela não tem muitos pesquisadores no mundo que trabalham com malária, assim como o HIV, por exemplo, que todo país tem HIV, então tem grupo de pesquisa sobre HIV em todos os países. Mas malária, principalmente a falcíparo, e esse artigo era sobre falcíparo, falcíparo é um parasita que ele não sobrevive em cultura, então você não consegue, quem não está dentro de um serviço que atende o paciente com malária falcíparo, para pegar o parasita e fazer o experimento na hora que o paciente chegar infectado, não consegue cultivar o parasita no laboratório para ficar fazendo experimentos, né? Repicando e tal, manter ele em cultivo. Porque ele não. O Vivax, sim. O Vivax, ele ainda é capaz de sobreviver em repiques. Mas o falcíparo é muito difícil, tá? Então, esse artigo era sobre o tratamento com falcíparo. Então, eu fui atrás, na hora de indicar os revisores, daqueles que eram expert em falcíparo, né? Trabalhavam com malária falcíparo.
E aí só tinha na África e aqui no Brasil, tá? Então, eu indiquei, não conhecia ninguém da África, indiquei os 5 brasileiros. Porque tem muito, tem no norte do país, no Amazonas, tem pessoal da Fiocruz, tem muita gente boa mesmo que trabalha com malária falciparum. E aí a revista foi e falou assim, você indicou 5 brasileiros, você só pode indicar no máximo 2 brasileiros, os outros têm que ser externos. Falei, não, eu quero indicar, aí eu respondi, aí eu fiquei braba. Falei, olha, o trabalho é sobre malária, expliquei isso que eu falei, o trabalho é sobre malária falciparum. Eu não entendo por que não posso indicar os melhores pesquisadores sobre malária falciparum. Eles são do Brasil, que culpa que eu tenho, se eles são do mesmo país que eu, né? E outra, eu não tenho contato com nenhum deles, nunca publiquei junto com nenhum deles, nunca fui orientada, nunca passei pela mão de nenhum deles, simplesmente eles estão nas minhas referências bibliográficas que eu usei no meu trabalho. Então, eles são os experts do trabalho. Então, eu estou indicando eles, se você quiser, você usa. Claro que eu não falei nesse tom, né? Mas a lógica da minha resposta foi essa. Eu falei, é apenas uma sugestão. O editor está livre para escolher outros nomes que ele conheça. Eu só conheço o trabalho desses. E mandei de volta e continuei mandando 5. Ninguém me falou mais nada. Passou uns 15 dias, o artigo foi recusado. Tudo bem. Paguei o preço, talvez. Mas me deu uma raiva e eu achei que era melhor pagar o preço. Mandei para outra revista. Certo? Então, às vezes, eles podem vir com essa manha de que não pode botar todos brasileiros porque você é brasileiro. Eu entendo que é bom você diversificar os pesquisadores do mundo inteiro, para você ter várias opiniões, entendo tudo isso. Mas, no caso, o tema era, eu vou indicar alguém da Alemanha para falar de falciparum, sendo que ele não trabalha com falciparum. Porque não tem falciparum lá? Mas talvez ele saiba, sim, mas ele não tem o trabalho era sobre um tratamento. Tratamento, sabe quem trata, né? Então, tipo assim, eu briguei lá, paguei o preço, o artigo foi recusado, tudo bem, mandei para outra, foi aceita na outra, tudo bem. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, então, normalmente, se você vai indicar 5 revisores, o recomendado é que ele não passe de 2 brasileiros, o resto de outros lugares do mundo, tá? A não ser que vocês queiram fazer igual eu. Aí vocês é que decidem, vocês são adultos, né? Aí vocês vão tomar e daí eu vou dizer que a professora não explicou. Bom, voltando lá para cover, então. Então tá tudo pronto lá. Você viu que tá tudo pronto aqui no nossa pastinha? Falta isso aqui, ó. Porque para eu mandar, para eu submeter o meu trabalho, eu tenho que fazer uma carta de apresentação do meu trabalho para o editor em chefe da revista. Eu direciono a carta para o chefe da revista, para o editor em chefe. Ele vai se comunicar com os outros editores associados ou revisores, tá? O contato aqui não é nem do autor correspondente com o editor em chefe. São só os dois que conversam. Eu represento todos os coautores e ele representa toda a equipe editorial da revista. A conversa é só entre o autor correspondente e o editor em chefe, tá? Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cover, chama a carta ao editor, ou a carta de apresentação do trabalho ao editor, chama cover letter, tá? Nela, a lógica dela é vender o seu peixe. Você tem que chegar, é como se você chegasse lá pro editor com o seu manuscrito na mão e falasse, olha, isso que eu tenho aqui, que você vai ver, é muito bom por causa disso. Essa é a lógica, tem que vender o peixe ali para ele, na hora. Para ele pegar o seu, ele só vai ler o resumo, tá? O título e o resumo. O editor em chefe só lê título e resumo. Aí ele vai olhar o título e o resumo e vai dizer, realmente, eu gostei. Então, a
cover letter, o título e o resumo tem que estar muito bom nesse momento. Você vai ter que dar razões para o seu trabalho ser aceito naquela revista, explicar brevemente do que se trata o seu trabalho. Ah, meu trabalho fala sobre isso, isso, isso. Nós achamos os resultados assim, importantes, que são esses e esses que vão vir. Qual a importância, né? Esses trabalhos serão importantes porque vai melhorar a compreensão do tratamento, do que for, tá? Explique aqui, ó, por que é interessante para o público da revista. Aí você tem que dizer para o editor que o seu trabalho ele tem que ser publicado e tem que ser porque ele é importante por causa disso, 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 mas ele tem que ser publicado na revista dele e não na revista do fulano de tal ali, da outra revista. Porque ele pode dizer, não, teu trabalho é bom, mas tu pode publicar em outra revista, porque não é o escopo nosso aqui, os nossos leitores não têm interesse nisso. Então, você tem que, de novo, voltar lá, né, no site da revista, olhar qual é o escopo da revista para entender quem lê a revista está procurando o quê. O escopo é baseado nos leitores da revista. O objetivo é publicar trabalhos que falam sobre o tratamento, porque quem lê, por exemplo, né, quem lê busca opções de tratamento. Então, aqui você lê o escopo da revista e coloca para o editor, explica para ele, lembrando do escopo da revista, você lembra o porquê que é interessante o seu trabalho para os leitores. Aí você faz uma venda de peixe inteligente aqui, tá? Erros mais comuns da cover letter, porque na cover é o seguinte, às vezes o editor ele não lê nem o título e nem o resumo, ele só lê a cover e na cover mesmo ele manda de volta. Aí você recebe o seu manuscrito de volta, recusado, com 7 dias. Porque se você receber nas primeiras 24, 48 horas, foi a secretária, né? Que recusou porque ele está com erro de formatação, ou não está no escopo da revista, ou está fora das normas. Agora, passou de 48 horas... Se vier, aí você já passou nessa primeira peneira. Aí vai caindo na mão do editor. Aí o editor vai ler a cover. Se a cover estiver bem escrita, ele convenceu ele vai ler o resumo. Se convencer, passou 7 dias, não devolveu, é porque convenceu o editor mandou para os revisores. Aí leva 2, 3 meses, tá? Aí os revisores podem recusar, mas ele já passou por 2 etapas, tá? Agora... Tem casos em que a cover tá tão ruim que bate no editor, o editor olha e fala, que porcaria, que tá bem, né? Que porcaria isso aqui? Não, recusa. Nem lê o resumo, nem perde tempo. Quais são os principais erros, então, para não ter uma cover tão boa? Escrever com pressa. Ter erros de inglês, se ela for escrita em inglês, ou português, se ela for escrita em português. Dirigir-se ao editor de modo inadequado. Que modo inadequado é esse? Chamar ele de teacher, porque ele não é, ele é um professor. Chamar pelo nome errado, botar o nome do editor de outra revista, porque às vezes você tem um modelo copia e cola, e você esquece de mudar lá o cabeçalho e deixa o nome do outro editor para uma outra revista. Trocou o nome, não pode. Escreveu errado o nome. Copia e cola exatamente como está na revista. Vai lá na revista, copia e cola. Porque às vezes é russo, é indiano, alemão, é aquele sobrenome doido que a gente não é Silva, Santos, não é. É aqueles nomes, né? Então você vai, para não errar, copia e cola, porque quando ele vê o nome dele errado, ele fica bravo. Esse povo aí, esses pica-fumo aí, eles, pica-fumo somos nós, né? Esses top da galáxias aí, eles têm muito ego. O ego deles é bem alto, né? Então, se você errar um nome, nossa, você feriu, né? Então, não pode... Aqui, gente, todo o processo de editoração é você puxando o saco do editor e dos revisores, tá? Bota isso na sua cabeça.
Se você não quiser puxar saco, querer responder igual eu respondi pro negócio do revisor, já saiba que vai vir a negação do artigo, a recusa, tá? Então, pode ser que não, né? Se você conseguir responder, vou até mostrar lá na semana que vem uma response letter em que o revisor pediu para mudar a cor de uma figura. E eu não queria mudar a cor, porque eu tinha que pagar. Só que eu não ia dizer isso pra ele, né? Não vou botar colorido, porque senão eu tenho que pagar, não tenho dinheiro. Eu não vou falar isso. Porque eu sou poderosa, né? Chique. Eu não vou falar isso pra ele. E eu tinha que achar uma resposta pra dar pra ele aceitar. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Sem dizer pro revisor que eu não ia mudar, porque eu não queria mudar. Eu queria deixar nos tons de cinza. Aí eu fiz uma resposta lá bem bonitinha. Colou, gente. Deu super certo. O editor deixou a figura em tons de cinza. Não pediu, não exigiu que eu mudasse para colorido. Eu escrevi uma cor muito bonita lá. Então, você tem que ficar pensando na resposta que você vai dar. Fica ali na sua cabeça fazendo argumentações, mas sempre pensando em ser educada. Agora, se um dia tu quiser lavar a alma, tu lava, só que tu já sabe que, né, vai vir o troco, tá? Outra coisa, você não pode falar Dear Professor Dr. Fulano de Tal, editor em chefe da revista, e troca o nome da revista. Aí também não pode, vai escrever o nome do cara certo, mas o nome da revista é errado, também não pode, tá? Não pode esquecer de justificar a importância do trabalho, tá? Você não pode só dizer, o meu manuscrito fala sobre isso, ponto. E aí? Qual a importância disso? Não pode, porque a importância disso é a resposta significa o seguinte, esse meu resultado preenche aquele gap do conhecimento lá que existia, tá? Você tem que colocar isso pro editor. Por quê? Porque o editor, às vezes, ele não é expert naquela sua área. Ele pode ser, por exemplo, das doenças infecciosas e parasitárias, né? O epidemiologista, alguma coisa assim. Mas você que está falando de malária. Malária é uma das doenças infecciosas e parasitárias. Mas ele não é expert em todas as doenças. Ele é no tema, em uma ou outra, no tema doenças infecciosas e parasitárias. E aí ele tem revisores na equipe dele para cada uma das especificidades. E aí, claro, ele precisa, na cover, ser informado da importância do trabalhar a venda do peixe. É claro que você não pode mentir, porque isso vai chegar nos revisores, experts, na sua área. Mas você tem que convencer o editor a mandar para eles. Então, você tem que salientar, destacar, mostrar a importância. Não pode esquecer, tá? Se você não coloca a importância, ele acha que o seu resultado não tem importância e ele nem manda para os revisores, recusa. Não colocar o nome dos coautores e títulos do artigo. Isso, gente, tá aqui, porque, de novo, lembra que é azulzinha lá da minha professora? Daquele curso que eu fiz? É o que ela tinha listado aqui. Eu coloco, tá? Eu coloco o nome do título do trabalho e os coautores. Vou mostrar para vocês. Eu sempre coloco, apesar daqui dizendo para não colocar. Não colocar o endereço e o nome do autor correspondente. Também coloco. Porque o cara já sabe quem eu sou, o cara tá com o sistema aberto ali, não vejo lógica, tá? Mas essa é uma sugestão que existe aí nos guidelines, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Vamos ver se eu aumento um pouquinho. Um exemplo de uma cover, olha só. Deixa eu subir. Então, aqui tá, ó. Opa. O símbolo da FMS para o editor em chefe do Clinical Laboratory, que é o periódico, tá?
Campo Grande, gente, como colocar data em inglês, tá? Então, você coloca assim, ó, 4, né, o número, bota Campo Grande, não se traduz, não vai botar Big Field, pelo amor de Deus, tá? Você coloca o nome da cidade, vírgula, e o dia. Aí o dia é assim, ó, o 1, vamos ver, deixa eu abrir aqui, inserir. Ai, gente, vocês já sabem isso, né? Quem já sabe, dá um pause aí. O 1, ele é em inglês first, né? Então, você pega as últimas 2 letras aqui e coloca lá. Então, fica assim, tá? Claro que isso aqui é assim, tá? Você coloca assim, o primeiro, tá? Aí, você vem com o mês e o ano. O segundo, o dia 2, porque o dia 2 não é igual ao português. Dia 1, dia 2 lá é dia 1º, dia 2º, dia 3º, as datas são originais, né? Então, lá o 2 é second. Então, você vai pegar as 2 últimas e vai colocar aqui. Second. Tá? Depois do 3, do 3, 4, até os outros todos, eles têm a terminação TH no final, tá? Só o first e o second que tem o 1 é o ST e o 2 é o ND. O resto tudo é TH, tá? Do 3 pra frente, beleza? Isso é lá do inglês, né? Aí você bota aqui, ó, tá? Sobrescrito. O mês sempre em maiúsculo, o nome do mês, tá? E o ano. Bom, aí você vem, dear, fala assim, meu Deus, tá chamando de querido. Não, em inglês, o dear também é prezado, tá? Então, prezado, professor, né? Professor, já tô chamando ele de top das galáxias aqui, ó, tá? Já comecei a puxação de saco. Eu até botei 2 vezes, tá errado aqui, ó, tá? Copia e cola, ó, tá? Dear Professor Dr. Michel Pfeffer Hollich. É o nome do cara, tá? Então, deixa eu botar de volta aqui. Beleza. Aí, eu venho e começo a minha carta. Peraí, que eu já fiz confusão. Peraí. Pronto. Então, tá aqui, ó. A minha carta começa assim, ó. Eu introduzo. It's a pleasure to submit the present work in the form of research article. Então, é um prazer submeter o presente trabalho na forma de artigo de pesquisa. Podia ser na forma de short communication. Podia ser na forma de clinical trial, né? Depende do... Isso, até lá no próprio processo de submissão, você já vai escolher o formato. Aí você vem e conta para ele que o que você está enviando aqui é um artigo de pesquisa, tá? Por favor, encontre anexado o trabalho intitulado. Aí eu boto, lembra que eu falei que eu boto o título? Um estudo de corte retrospectiva para selecionar trombos. Tem aqui o título do meu trabalho. Fechei aspas, que é intitulado, fechei aspas. Abro parênteses e coloco por extenso o nome de todos os autores e boto o ponto final. Eu sempre começo assim, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, quando eu estiver mandando a response letter, eu vou escrever It's a pleasure to resubmit. Aí eu já não boto no título e o nome dos autores, vou botar o númerozinho que o artigo tem, mas aí eu falo depois para vocês. Então, eu sempre coloco isso aqui, que eles falam para não colocar aqui, ó. Eu boto, tá? Olha aqui, ó, que tem aqui, ó, meu nome no final e ainda o endereço, tá? Aí é com vocês. Bom, aí depois que eu falei, olha, é um prazer submeter o trabalho na forma de artigo. Por favor, encontre anexado e bota o título e os autores. Aí eu venho, in this manuscript, não é nesse artigo, é nesse manuscript, tá? É no formato de artigo, mas ele ainda é um manuscrito porque não está aceito.
In this manuscript, nós objetivamos identificar a incidência e fatores de risco para trombocitopenia induzida pela linezolida, que é o tratamento, em pacientes adultos hospitalizados. Aí olha a importância. This is the first court study in Brazil. Esse é o primeiro estudo de corte no Brasil. Na literatura existe somente relatos de casos com esse método, com essa abordagem. Os resultados, aí olha a importância, os resultados podem ajudar equipes multidisciplinares a predizer quem pode desenvolver trombocitopenia durante o tratamento de linezolida e talvez reduzir ou evitar o risco desnecessário de dano relacionado aos cuidados dos pacientes. Por que eu digo isso? Porque o trabalho, ele além de definir a incidência, ele faz fatores de risco. Então, no trabalho a gente mostrou, por exemplo, que pacientes que já tinham uma alteração no rim, problema renal, tinham maiores riscos para desenvolver a trombocitopenia quando tomavam linezolida, em comparação com aqueles pacientes que não tinham lesão, nenhum comprometimento renal prévio, não desenvolviam. Então, isso já ajuda a equipe a saber, esse paciente tem comprometimento renal, então vamos diminuir a dose, porque a gente mostrou no trabalho também que o aumento da dose também era um fator de risco, então você pode diminuir a dose e aumentar o tempo do tratamento. Então, o trabalho mostrou, com base no que foi observado retrospectivamente, mostrou a incidência do efeito adverso desse tratamento, que é a queda no número de plaquetas, e mostrou fatores de risco que podem favorecer o desenvolvimento disso. Então, a gente explicou isso aqui, a importância disso, tá? Isso aqui já é um padrão em todas as covers também, tá? Esse artigo é original e não foi submetido ou aceito para publicação ou publicado completo ou em partes. Então, eu digo para o editor e afirmo aqui, assino embaixo, que o manuscrito é inédito. E eu não posso submeter o mesmo manuscrito para 2 revistas ao mesmo tempo, gente. Eu até nem tinha falado isso, mas isso é óbvio, tá? Só que é tão óbvio que ninguém fala, e às vezes o aluno vai com pressa e manda para 3 revistas. O primeiro que aceitar eu fico. Não pode. Nossa, é uma falta gravíssima, tá? Então, eu venho aqui e escrevo. O trabalho original não foi submetido nem aceito para publicação e nem publicado ele completo ou nem uma parte dele. Por exemplo, se eu tiver a incidência, eu já publiquei. Eu estou mostrando o fator de risco é inédito, mas eu vou botar os 2 juntos para ficar bonitinho, se eu contar uma história com... Não. Se você já publicou a incidência, você vai... Não é mais inédito, você pode publicar só fatores de risco. Estou só dando exemplo aqui, tá? Então, você coloca essa frase. Aí, você vem e fala o seguinte, que não tem também conflito de interesse. Então, não existe conflito financeiro, né? Ou outras relações que podem levar ao conflito de interesse. Então, não tem nenhum impedimento, né? Eu não recebi dinheiro de ninguém para fazer esse trabalho, ninguém me pagou para eu fazer, a não ser, claro, os órgãos de fomento, isso é permitido. Mas, às vezes, uma empresa, por exemplo, da linezolida aqui, o fabricante, me deu um dinheiro para fazer um estudo e mostrar que ela não tem efeito adverso. Eu vou publicar dizendo que não tem. Tá? Isso é conflito de interesse, tá? Então, como eu tenho que expressar aqui, assinar embaixo, porque lembra que tudo isso é um comprovante de veracidade. Eu estou assinando embaixo em nome de todo mundo, dizendo que isso aqui é verdade. E aí o editor confia em mim. Ele não precisa duvidar, tá? E, bom, aí isso também você tem que colocar Normalmente você coloca essas coisas de novo lá no manuscrito também, tá? Lá no final, né? Antes das referências.
Aí olha o que eu coloco aqui. The American Journal Experts, esse é o EIJA, tá? Uma empresa de revisão de inglês, a gente vai falar sobre ela. American Journal Experts corrigiu o inglês desse trabalho, tá? E aí o que eu faço? Eu pego o certificado e anexo a essa carta, para ele ver que a empresa me certificou que ela corrigiu. Ah, professora, mas eu não mandei para nenhuma empresa porque é muito caro. Eu tenho uma pessoa que faz para mim mais barato e tal. Aí eu tenho uma outra frasezinha que eu coloco aqui, ó, que bota o inglês, a língua inglesa foi corrigida, foi conferida, foi analisada por improved, né, melhorada, por um nativo da língua inglesa, babá. Eu tô dizendo para ele que algum nativo corrigiu, ponto. Também, de novo, assino embaixo, ele vai acreditar em mim. Agora, claro, se os revisores acharem que o inglês não tá bom, eles vão me dizer, mas eu conto aqui que eu tive esse cuidado. Não é obrigado a fazer isso, mas eu gosto de fazer isso, porque o editor já vê que eu tive um cuidado também em corrigir o inglês. Porque muitos fazem assim, ó. Não, eu vou mandar do jeito que tá. Aí se eles mandarem, se o revisor mandar eu corrigir, eu depois mando para pago uma correção. Só que o que acontece? Às vezes, se você escreve bem inglês, ótimo. Você pode fazer bem assim, mais ou menos, né? Porque nunca a gente vai escrever bem, porque a gente não é nativo. Então, o que mais a gente erra são as preposições. O at, o in, o on, o off, o de, o by, né? Isso é muito difícil para quem não é nativo, né? Erra mesmo. Porque parece até que não tem regra isso. Às vezes é at, às vezes é in, às vezes é... Nossa, mas bom. Às vezes é to, às vezes é by, às vezes é for, né? E é tudo mesmo, quer dizer para, né? Mas não... Aí eu coloco, tá? Por quê? Porque às vezes está tão ruim o inglês que às vezes os revisores nem entendem o que você quis dizer porque não está escrito certo. E aí ele fica até de má vontade, tá? Lembra da historinha da fonte? Cansa. O inglês errado também cansa, né? Eles até têm uma certa paciência, por quê? Porque normalmente quem corrige, às vezes é um alemão, que também não é nativo do inglês, às vezes é um espanhol, às vezes é um indiano, então mas às vezes o inglês está tão truncado que até para essas pessoas que não são experts no inglês, ou às vezes, inclusive para essas pessoas, fica mais difícil porque não está escrito corretamente. Você quis dizer, mas não disse, né? Você quis escrever aquilo, mas não escreveu. Quem está lendo não está entendendo a mesma coisa que você quis escrever. Então, e aí aqui, ó, outra coisa. Os autores confirmam que a versão final do manuscrito foi revisada e agreed e concordada. Todos concordaram, né? Todos os autores concordaram e revisaram a versão final. Lembra que eu disse? Como é que você assina embaixo por isso aqui? Porque você mandou um e-mail com o draft, deu 24 horas, todo mundo tinha 24 horas para te responder. Quem não respondeu é porque concordou. Quem respondeu com sugestões, você arrumou, daí depois falou, eu fiz assim, vê se tá bom, tá ok, aí concordou. Então você não pode mandar um manuscrito para submissão sem o aval de todos os coautores. Você não pode botar o nome de uma pessoa lá sem ela concordar e sem ela ver a versão final. Sem ela concordar com a versão final. Não pode. Eu já tive casos em que um dos autores queria interpretar o resultado de uma forma e eu não concordava. E eu falei, não concordo com esta versão final. Não, mas eu concordo, vou mandar sim. Eu falei, você não vai mandar porque eu não estou concordando. E você não pode mandar se você não tiver o ok de todo mundo. Vamos falar com os outros, porque a interpretação estava errada, no meu entender. Então, assim, o que eu quero mostrar é que você
tem a responsabilidade daquilo, você, qualquer autor, em qualquer posição da coautoria, tem responsabilidade pelo que está escrito. Então, você tem que concordar com o que está escrito. Se tem um teste estatístico feito errado, se tem, você não retrucou ali no momento certo, é porque você concorda, tá? Aí você bota sincerely, né? Se despede, tchau, beijo, me liga, não vai botar isso, óbvio que não, é o mais formal possível. E aí você bota o seu nome, a universidade, o e-mail institucional, aqui agora ainda bota o Orcídio, bota tudo aqui, tá? Eu boto tudo. Pronto, tá tudo pronto? Agora eu vou submeter, que é a nossa próxima unidade 3, submissão. Antes disso, lembra que eu tinha um título definitivo, um título provisório. Aí eu volto lá, agora tá tudo pronto, tudo bonito, já escrevi a cover, darará. Eu vou ver se o título é esse mesmo. Se eu não quero dar uma mudadinha, que agora que você já escreveu o resultado, já discutiu, talvez você queira mudar o título. Dar uma alteraçãozinha, botar uma palavra, fazer uma, né? Lembrando que se você mudar aqui, você tem que mudar na página de título, você tem que mudar na cover letter, porque lá tem título também, tá? Então, e escrever o abstract. O abstract é a última coisa que você vai escrever, tá? Tudo pronto, você vai lá e escreve o abstract, porque o abstract tem que representar tudo que o teu trabalho tem, né? E aqui, paciência, calma para fazer essas duas coisas, porque lembra, o título e o abstract vão ser tão importantes para o processo de submissão e depois também, né? Se passar pelo crivo do editor e do revisor, vai cair no crivo do leitor, que é aquela busca lá no PubMed, ele vai decidir ler e citar o seu trabalho se pelo título e pelo abstract, ok? Gente, então é isso, tá? Aqui, por exemplo, tem tô deixando para vocês aqui, ó, esse artigo, ele é na verdade, um editorial com dicas de como escrever um bom artigo na língua inglesa, tá? Então, tem 10 dicas para os falantes de português. Então, ele vai dizer, ó, permita começar a sentença com it is. Então, são dicas bem práticas de frases, de como escrever, tá? Em português, frases que significam dar ênfase, comumente começam assim. É importante, também é muito comum, há pouca atenção. Então, many people direct translate this. Muitas pessoas traduzem diretamente essa frase assim. It's important, also it's very common, there is a little attention. Tá? Embora essas sentenças são gramaticamente corretas, elas são fracas, não são boas para o português, para ser usadas, né? Tudo isso são dicas de quem escreve muito, e dicas especificamente para falantes do português, tá? Então, é muito interessante vocês lerem, é um editorial, é curtinho, tá? Não é longo, então é fácil de ler, tá? Então, se eu só ler para vocês aqui, ó, o que isso significa. Por exemplo, se eu quero passar essa ideia aqui, ó, em português, né? É importante destacar os resultados mais recentes que, tá? Eu quero escrever isso no inglês, lá no meu manuscrito. Aí eu vou e traduzo assim, ó. It's important to highlight the most recent works that. Traduzir diretamente, ó. It's important, é importante destacar os mais recentes trabalhos que. Para o inglês isso é fraco, não é ok, né? Agora, olha como ficaria bem mais bonito você escrever, mais estiloso, né? Que é o strong English. The most recent works that, tarará, are important to highlight. Você muda, então,
os trabalhos mais recentes que descrevem Baba é o que você, né, é a continuação da frase aqui. Eles são importantes de destacar. Tá? Então, isso é só um exemplo de como, dicas de como você escrever melhor para o inglês, porque o jeito do inglês escrever é mais assim, tá? Então, são dicas bem práticas. Essa é a primeira, ó. São 10, tá? São 10 dicas bem, assim, bem legais. Então, sugiro vocês darem uma lidinha, tá? Então, eu queria agradecer. Terminamos aqui a nossa unidade 2. Nós vamos começar, então, na próxima aula, a unidade 3. Nós vamos falar exatamente sobre o processo de submissão. Desde fazer o cadastro lá no site da revista, começar a fazer o upload e dicas práticas para facilitar esse processo, tá bom? E, obviamente, depois a gente vai falar da response letter. Quando a revisão, se não vier a recusa, né? Se vier a revisão, vier a recusa, você vai mandar para outro. Se vier a revisão dos revisores, aí como você vai responder um por um, vou mostrar para vocês também um exemplo de response letter. Como responder pontualmente um por um, tá? Então, até mais.